Muito bem, senhoras e senhores, mais uma montagem de PC aqui no Loop Infinito. Hoje vamos montar o nosso novo PC da técnica do nosso estúdio, o PC que comanda as nossas lives. Vamos usar esses componentes aqui em um gabinete especial que é esse meninão aqui, ó, o The-Tower 500 da Thermaltake. Caiu as memórias aqui, desculpa. O The-Tower 500 é uma versão maior do The-Tower 100 que nós montamos aqui no Loop Infinito no ano passado. Uma das minhas montagens favoritas porque é um gabinete bem diferentão e hoje a gente vai conhecer essa versão bem maior daquele case. E pela primeira vez eu vou me arriscar a montar um sistema de Custom Loop, um Water Cooler Custom com esse kit que a Thermaltake mandou pra gente. Tem aqui todas as ferramentas necessárias para fazer essa montagem. E assim, agora no começo aqui do vídeo, eu espero que dê certo, que não vaze água em nenhum momento, não estoura bomba, não torcer para não criar um novo meme aqui hoje. Mas vamos lá, vamos ver se vai dar bom. Roda a vinheta e vamos nessa. E para começar esse vídeo, antes de eu explicar qual que é a ideia desse projeto, eu quero só rapidamente agradecer aqui a todo mundo que assistiu, deixou um like e comentou no nosso último vídeo de montagem aqui no canal, que foi o meu novo PC, o PC que hoje é o meu pessoal que eu estou usando em casa. Foi uma montagem bem legal, um micro ATX super compacto com uma telinha. E esse foi o primeiro vídeo de montagem que a gente postou nesse ano, mas foi a última montagem do ano passado. Por isso que essa aqui hoje é a primeira montagem de 2023. Muito obrigado a todos vocês que estão curtindo esses vídeos de montagem. E nesse ano a nossa meta é ter pelo menos um por mês. Uma montagem por mês aqui no canal, idealmente uma a cada 2 semanas. Vamos tentar. A de hoje, ela vai de encontro com algo que nós já estamos preparando há um tempo, que é a reforma do nosso estúdio principal. Nosso estúdio do Loop Infinito, que a gente faz o Loopcast, que a gente faz as lives e os vídeos gerais de tecnologia, finalmente ficou pronta, pelo menos metade dela está pronta, e a gente tem ali um novo cenário para rodar aí todo esse conteúdo. Ficou muito bonito, inclusive. Olha, RGB para todo lado, é assim que a gente gosta. Com esse novo estúdio, a gente também está renovando o nosso processo de captação, que envolve esse PC que fica na técnica, que é responsável pelas transmissões das nossas lives. Ele roda lives em 4K, a gente já fez isso inclusive, mas pelo delay do YouTube, que é muito grande, a gente prefere fazer em 1440p. Só que ele não dá conta de gravar os vídeos do dia a dia direto ali no vMix, que a gente usa para as lives. Então a gente tentou fazer uma época, mas ele engasgava em algum momento. Veja bem, um Loopcast, por exemplo, são 4 câmeras em 4K e às vezes perdia o sync, perdia frame, não funcionava. Apesar dessa CPU ser muito potente no multicore, como a gente já mostrou aqui nessas montagens, comparando, na hora que a gente vai gravar 4 câmeras em 4K, algumas perdem frame, perdem o sync, então ele não dá conta. Aí não importa muito a quantidade de núcleos, a gente acaba precisando de menos núcleos que entregam mais desempenho, né? Ao contrário de muitos núcleos que entregam um desempenho inferior. Tem várias questões envolvidas, como clock, né? A frequência aí desses núcleos, as instruções por ciclo e por aí vai. Então a gente decidiu que está na hora de um upgrade, a gente pulou a série 30 das GeForce RTX, estamos pulando direto para a série 40 com uma 4080, a gente vai para Intel de 13ª geração e aí eu vou explicando um pouquinho mais sobre a escolha desses componentes. E eu agradeço aí a parceria da Thermaltake que mandou pra gente esse gabinete, ele que vai ficar bonitão lá na nossa técnica antes da live começar, né, quando tá mostrando ali aquele começaremos em breve, e depois também, obrigado por assistir, sempre tem o PC lá, vai ser esse cara aqui, e eles mandaram, ó, tudo que tá aqui, então temos uma fonte da Thermaltake também, ó, a Tough Power GF3 de 1200 watts, que já vem com o conector PCIe Gen 5, memória RAM também da Thermaltake, que eu não conhecia, ó, a StuffRAM XG RGB D5, tudo DDR5 aqui, e esse kit aqui, que é o diferencial do vídeo de hoje, né? Além do gabinete diferentão, nós temos aqui também esse kit que, se você quer montar um sistema Custom Loop, essa é uma opção bacana. Esse daqui é o Pacific C360, um kit completo, já vem com os tubos, vem com a bomba, vem com o radiador, vem com o líquido, vem com os fãs para você montar aí o sistema, né? Então ele é completinho e a Thermaltake mandou também as ferramentas necessárias aí para essa montagem. Então aqui a gente tem o kit, ó, o Hard Tube Bending Kit, que é para você fazer as curvas nos tubos, tem todas as ferramentas aqui. E esse vai ser o desafio de hoje, na verdade dessa semana para mim. Hoje para vocês que estão vendo esse vídeo, para mim essa gravação aqui vai
levar mais de um dia. Mas vamos lá então, vamos começar falando sobre cada um dos componentes e aí eu acho que vale uma atenção especial pro nosso gabinetão. Vamos nessa. E lá vamos nós! O CrossFit de hoje tá pago já. Olha aí, The Tower 500, vamos dar uma olhadinha aqui em todas as especificações dele. Nós temos aqui um case que é Mid Tower. Mid Tower, olha o tamanho disso, isso é Plus Tower o negócio. Nós temos 3 painéis com vidro temperado. Aqui no sistema de resfriamento ele já vem com 2 fãs na parte traseira, né, de exaustão, 1500 RPM, então só suporta 2, já vem com 2. Baias para drives, 4 HDs de 3,5 ou 8 de 2,5, né, SSDs também, ou 8 de 3,5. Então você pode usar 4 HDs de 3,5, 8 SSDs de 2,5 ou apenas 8 HDs de 3,5. 9 slots de expansão aí PCI Express, suporta aí placas-mãe Mini TX, Micro ATX, ATX, CEB e EEB também. E aqui as portas de I/O na frente, né, USB 3.2 Gen 2, USB tipo C, né, uma 3.04 e HD áudio aqui também. Fonte, ele suporta a fonte normal. E aqui a gente tem aí as especificações dos suportes de fãs e também dos radiadores no sistema de water cooler. E aqui nós temos a primeira coisa que eu já estou mexendo nesse projeto aqui. Olha só essa foto de exemplo, né, como ele fica. Se você for usar um radiador de 360 milímetros, você vai ter que colocar ele aqui do lado. E eu não acho essa estética muito legal. Eu queria deixar a estética dele mais parecida com aquele Mini que a gente montou, o Tower 100, que ficava com o radiador no topo. É por isso que eu me adiantei e comprei esse radiador de 240 milímetros para complementar aquele kit. Aquele kit que eu mostrei, o C360, vem com um radiador de 360. A gente não vai usar o radiador que está aqui, que eu comprei separado. Aí o radiador ele não vai ficar aqui do lado, ele vai ficar em cima e a build vai ficar mais minimalista. Agora vamos abrir esse negócio. Olha o tamanho desse gabinete. Ele é... Opa, bateu na câmera lá em cima. Não é tão difícil assim, não. Eu tô fazendo um draminha aqui. Ó, o manualzinho já tá aqui. Cheirinho de pipoqueira nova. Ele não é pequeno, mas ele também não é gigantesco, é que ele é largo, né? Ele é mais alto que o que a gente tem lá, o Lian-Li, o 11 branco, e é mais largo. Não é mais largo não, é de mais profundidade. É que ele é quadrado, né? Não é um cubo também, porque ele é retangular, então ele é um retângulo cubo. Não, é um retângulo, né? Qual que é a forma geométrica? Retúbulo? Retúbulo. Peraí. Você tem um quadrado, você tem um retângulo. O cubo está para o quadrado. E o que está para o retângulo? Pirâmide não é. Pera aí, a pirâmide do Ralph a gente vai montar depois, mas ainda não. Pode falar dele, senão ele vai aparecer aqui. É paralelepípedo reto retangular. Ou bloco retangular também, mais fácil. E assim, o funcionamento desse case é basicamente o mesmo do The Tower 100, que a gente já montou aqui no canal. É a mesma coisa, só que num tamanho maior. Aliás, no vídeo que eu fiz da CES, da Thermaltake, visitando o espaço, tinha o The Tower 200, que é um intermediário, tá entre o 100 e o 500 e suporta aí, ele é feito para placas Micro ATX. Então é para quem quer uma build compacta diferente, mas não quer os comprometimentos do Mini ITX. Então isso é bem legal. As tampas laterais aqui, ó, também saem. Aí a gente tem um painel com ventilação e aqui, ó, com vidro. Aí no caso, né, de você usar o radiador, você inverte. Pode inverter, não tem problema, né, o lado aqui. Então assim, ele é essencialmente o The Tower 100, só que numa versão maior, né? Cabe muito mais coisa. Vem alguns acessórios, ó, aqui dentro. Aqui em cima também tem alguns acessórios. Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dele. Ele é mais largo. É o The Tower 100. Aliás, nosso The Tower 100 tá aqui, ó. Olha lá, o nosso PCzinho da Kingston que a gente montou lá ano passado. Tá aqui, ó, firme e forte. A gente usa ele toda a gravação para logar os arquivos, organizar tudo. É a RTX 3060 menos usada no Brasil. Porque não tem ninguém editando nele agora. Então tá aí parado de enfeite, né? É muito bonito. E vamos aos componentes dessa montagem, começando aí, ó, com a nossa placa-mãe. E a gente tem aqui, ó, uma belíssima ROG Maximus Z690 Fórmula na cor branca. Eu acho que essa é a primeira ROG Fórmula que eu trago aqui no canal. Essa linha Fórmula, ela tem
ela já vem pronta para sistemas de water cooler custom. Então, você vai fazer um custom loop, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, já temos aí, ó, reservatório em cima do VRM com as entradas para os tubos, né, para passar o líquido por ali e resfriar também a placa-mãe. Muito legal para quem vai fazer um overclock mais agressivo. Não é o nosso caso, a gente vai fazer um overclock, mas não é o nosso caso, mas tá aí uma placa muito bonita e vamos fazer um unboxing dela. Aliás, eu comprei essa placa aqui com a Zip4Me, comprei na Black Friday lá nos Estados Unidos, paguei $500. Ela geralmente custa o dobro disso, então aproveitem a Zip4Me, em especial essas épocas de promoção de componentes, você coloca lá e depois você manda para cá ou quando você viajar você pega lá no hotel. Zip4Me, ó, o link tá na descrição, tem cupom do Loop também. E chega de enrolação, vamos abrir essa caixa aqui e conhecer essa menina. Olha, velho, olha que placa bonita, é bonito demais, tá louco, olha isso. Temos uma apresentação legal, aqui é o logo ROG prateado, For Those Who Dare, e essa placa-mãe, que inclusive, olha o acabamento na parte traseira dela. A gente não costuma ver a parte de baixo tão bem trabalhada, né? Que a gente tem fórmula escrito, tem o logo, tem uma película aqui, ó, uma proteção que eu preciso tirar, que eu esqueço essas coisas. Eu só não esqueço a que fica entre a CPU e a base do cooler, tá? Porque essa daí é complicada, mas as outras, vixe, até meu PC lá eu tô vendo película até hoje. E a parte da frente dela aqui, ó, também, ó, muito bonita, ó. Que placona, hein? Placosa maravilhosa, e também é maravilhoso esse suporte aqui que eu comprei no AliExpress, ó, para tablets, notebooks, também placas-mãe aqui no Loop Infinito, o melhor suporte, o link tá aí na descrição. É uma das melhores compras do AliExpress que eu fiz no ano passado. Oh, esse é um bom vídeo, né? As melhores compras do AliExpress que eu fiz nesse ano. Acho que terá. Mas espera lá, vamos ver o que mais nós temos aqui na caixa. Olha que placa bonita. Temos aqui uma placa de expansão M.2 para você acrescentar aí 2 SSDs NVMe, uma placa PCI Express, olha lá. Muito bonita. Toda de alumínio com dissipador, só que ela podia ter mais que 2, né, NVMe's, uma placosa dessa pesada, inclusive, para 2 só, bota mais aí que a Kingston manda. E nós temos aqui também o pendrivezinho com os drivers, um pendrivezinho, né? As placas mais top, a linha Maximus traz o pendrive, não temos o famigerado DVD, porque ninguém usa mais DVD hoje em dia. E aqui ó, um monte de cabo, ó. Olha lá, os cabos tudo, ó. Olha lá, aqui embaixo tem alguma coisa, não? Ah, tem um brinde aqui, ó. Temos aí adesivos, eu não tinha visto esses adesivos aqui. A gente tem o manual dela, né, o guia, que eu espero não precisar dele hoje, mas ocasionalmente na verdade com muita frequência, né, eu acabo tendo que usar. A gente tem aqui um cartãozinho, né, de agradecimento aí da Asus ROG, ó lá. Aqui também, ó lá. Republic of Gamers, esse aqui só no reflexo, dá pra ver. E os adesivos prateados lá, cartelinha de adesivo, ó. Olha que beleza. Todos bonitos, ó. Esses são os mais bonitos que eu já vi, hein? Esse aqui dá pra você, ó, taca lá na caranga, taca no carro ali, do lado do adesivo da estância. E aqui nós temos os cabos SATA, 2 cabos, 4 cabos aqui, ao total 6 cabos para extensão RGB aí, ARGB no caso. Os parafusinhos dos NVMe's, dos SSDs, que não é bem um parafuso, né? Aquela pecinha que a gente faz o encaixe. Tem aqui um padzinho para o SSD M.2 também. Aqui a gente tem aquele conector do front panel, que você conecta tudo aqui e depois conecta de uma vez na placa-mãe, facilita aí a montagem. Mais um parafusinho de SSD aqui. Aquele chaveirinho ROG, que vem nessas placas mais topo de linha. A antena do Wi-Fi, muito importante, ela já vem com Wi-Fi 6E. E aqui nós temos aquele... bom, primeiro aqui mais um parafusinho de NVMe. E aqui nós temos aquele suporte para GPU não ficar abaulada, caindo um pouquinho, né? Então tem esse suporte aqui que é o... como que chama? ROG Graphics Card Holder, olha lá. Nome chique, hein? Ixi! E como uma placa-mãe ROG Z690, nós temos aí o socket Intel LGA 1700, suportando CPUs de 12ª geração e também 13ª geração, que é o caso que nós vamos usar aqui, um Core i7 13ª geração. 4 slots aí para memória RAM DDR5, suportando frequências até 6.400 MHz, pelo menos que é isso que diz aqui na caixa, considerando overclock, isso é importante lembrar.
E aqui embaixo o PCI Express sendo 2 slots 5.0 e um slot 4.0, além daquele mecanismo para ejetar a GPU que ajuda bastante. Aqui do lado os conectores aí, alimentação da CPU, aquele geral de sempre, 6 conectores SATA, 2 conectores USB 3.0 e aqui apenas um conector para USB 3.2 Gen 2 USB tipo C no painel frontal. A gente tem aquele conector adicional também aqui de força para trazer um fast charging de até 65 watts na porta frontal aqui também, isso é muito legal aí das placas da ASUS. E ali embaixo, ó, muitos conectores RGB para os fãs, USB 2.0 e por aí vai. O grande diferencial dessa placa está realmente nesse sistema aqui que a gente já tem, ó, que você gira aqui e já abre o reservatório para entrar com os tubos no sistema de Custom Loop, e aí você passa a ter uma resfriação líquida também no VRM aqui da placa-mãe. Então a gente vai fazer essa montagem no nosso sistema de loop, vai entrar aqui na CPU, num reservatório na CPU, aí vai sair, vem para cá, depois sai, vai para o radiador e aí rola o resfriamento do líquido. Vou escolher a orientação ainda, não sei se vai ser exatamente essa, mas daqui a pouco vocês vão descobrir. Agora vamos falar um pouquinho aqui, ó, das conectividades que a gente tem nessa placa-mãe. Temos aqui então o botão BIOS Flashback, o Clear CMOS, uma porta HDMI para os gráficos integrados, e em termos de USB são 7 portas USB 3.2 Gen 2, ou seja, 7 portas USB tipo A com 10 GB de banda, não tem nenhuma aqui com 5 GB, começa em 10 GB. A gente tem 3 portas USB 2.0, que são para conectividade de acessórios periféricos. Uma das portas USB de 10 GB é tipo C, e também temos, ó, 2 portas Thunderbolt aqui também. Temos também um adaptador de rede de 10 GB, é uma placa Marvell de 10 GB. É Marvell ou Marvel que fala? Acho que prefiro DC, né? Aliás, Flashpoint, né? Tá aí. Vai resetar tudo. Melhor que o Clear CMOS. Ainda sobre rede Wi-Fi 6E, para a gente colocar as anteninhas aqui, e 7 portas aí de áudio, incluindo a conexão ótica. Muita porta USB, o que é maravilhoso. Hoje a gente está sofrendo lá, a gente usa 2 hubs, mais uma plaquinha PCI Express que adiciona 4 portas USB. Então ter 7 portas de 10 GB limpinhas vai ser maravilhoso. Fora que essa daqui da frente é uma porta de 20 GB, né, USB tipo C. Então, em termos de conectividade, a gente está muito bem servido. E agora, ó, antes da gente seguir aí para os próximos componentes, eu quero só rapidamente explicar por que eu escolhi essa placa-mãe, né? Eu tinha 4 coisinhas na minha lista para escolher a placa-mãe. A primeira delas é que eu precisava de uma placa compatível com Intel de 13ª geração. Já estava com o 13700K aqui na mão e queria uma placa para usar essa CPU, já tinha escolhido. A segunda é que eu queria que ela fosse na cor branca, para bater com a nossa build, afinal o gabinetão ali é tudo branco e para mim, nessa montagem, a estética é um fator importante. A terceira é que eu precisava de uma porta de 10 GB já integrada na própria placa-mãe, porque a gente está migrando a nossa rede aqui do Loop Infinito, né? Nós já temos um switch aí, um MikroTik, com portas de 10 GB para transferir arquivos muito mais rápidos, não tem mais HDs nos nossos PCs de edição, é tudo SSD, e eu quero aproveitar isso na rede, né? Então temos aí a porta de 10 GB integrada, que porta USB, a gente tentou uns adaptadores USB de 5 GB e umas portas PCI, mas dá uns pau, nativo é melhor. Então já temos aí esse adaptador de 10 GB, e o último era meio opcional, né? Que era ter essas entradas aqui para o tubo, para o sistema de Custom Loop. Esse era, ó, se tiver legal, se não tiver, beleza, mas os outros 3 requisitos essa placa aqui bateu e o preço estava bem legal, então a gente foi lá e comprou. Como eu já falei, a Z790 é legal, mas Z690 ainda é um excelente custo-benefício e a gente não vai perder nenhuma funcionalidade que vai fazer diferença aí na proposta do nosso uso, então escolhemos essa placona, a placa mais bonita que eu já vi. Olha o detalhe desses botões aqui, como ficou bonito, ó. Tem muito plástico aí, hein? Preciso tirar tudo depois. E a nossa CPU, como eu já comentei, é um Core i7 13700K, e eu considerei, né, como é um PC mais topo de linha que a gente está montando, um Core i9 13900K. Mas é um exagero, um i5 daria conta do que a gente precisa de 13ª geração, o i7 já está de bom tamanho, já vai sobrar desempenho, e também eu estava preocupado com a dissipação do calor, porque nós não vamos usar um radiador de 360mm, a gente vai usar um de 240mm. E no 12900K que eu coloquei no meu PC,
ocasionalmente ele bate o topo ali da temperatura, né? Quando você vai carregar um jogo, ele vai lá e chega nos 100 graus, dá um thermothrottling e volta. Não é o tempo todo. Quando eu tô fazendo um render de vídeo, por exemplo, ele dificilmente passa ali de 80 graus, né? Mas com base nessa experiência, considerando que o radiador vai ser 240, eu escolhi aí um i7 13700K. E vamos ao unboxing. Como o PC parece uma impressorinha 3D, nada melhor do que eu usar aqui um alicate de impressora 3D para abrir essa CPU. Aliás, saudades dos tempos que a CPU vinha com um cooler gigantesco, né? Que a caixa era pesada, vinha balançando o negócio. Mas também você não usava, né? Fazer um custom loop, o que você vai fazer com esse water cooler? Tem um monte ali, ó, aquelas caixas ali, ó, tá tudo cheio de cooler de CPU. E vamos à instalação. Vou tirar aqui, ó, o socket LGA 1700, a CPU, ó, já sai do plastiquinho, quase derrubei, já sai do... não consegue, né? Já entra aqui no socket e já vamos fechar ela aqui, ó, vou colocar ela aqui do lado. Demorou pra encostar ali, não. Tá certo isso aqui? Pensa que eu tô colocando a CPU errada. Eu não sei contar pra vocês, mas eu sempre tenho isso. Montei um monte de PC aqui já no Loop, mas toda vez que eu encaixo alguma coisa que tem sei lá, uma aparência diferente aqui no negócio, vai tá certo isso aqui? Aí eu olho que, tipo, o reflexo da luz é diferente, alguns pinos pro outro, já falo, meu Deus, entortei tudo. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. E tá aí, ó, CPU instalada, guarda esse negocinho aqui. Memória RAM hoje é diferente aqui no Loop Infinito. A gente sempre usa Kingston Fury, mas hoje vamos conhecer aí as memórias da Thermaltake. Eu não sabia que a Thermaltake faz memória RAM, mas tá aí, ó, a TUF RAM XG RGB D5. Aqui eu tenho dois módulos de memórias DDR5, dois kits, na verdade. Cada kit vem com dois módulos, então são módulos de 16 GB e eu tenho 4 memórias totalizando 64 GB, que é o suficiente, a gente não precisa de mais ali na nossa técnica. Se a gente precisar, depois a gente faz um upgrade, mas essas aqui já batem uma frequência de 5.600 megatransfers, é o suficiente. Vamos ver se ela é bonita também, olha lá. Vamos abrir aqui as memórias e assim, se fosse rodar um After Effects nessa máquina, aí talvez, mas como a gente vai usar primariamente o VMix, ocasionalmente edição de vídeo nesse PC, não precisa de tanta memória assim, ó. O módulo ele é alto, né? Olha só, o dissipador é grande aqui e a gente tem ali a faixinha com os LEDs RGB, que curioso, né? Começa, aí tem um espaço no meio e aqui na frente a gente tem, né, um pedacinho também dos dois lados. Isso é bem bacana aí o design. Eu ia deixar para tirar todas as películas depois, mas se eu não tirar essa película aqui, não vai dar certo a minha montagem, né? Então, vamos lá. Prontinho, memórias instaladas, ó, gostei desse design aqui, hein? Colocando um LEDzinho branco aí vai combinar bem com o design da nossa placa. E para os SSDs nós temos aí Kingston Fury Renegade para a montagem de hoje, SSDs aí da linha Gamer, os melhores que a Kingston tem aqui no Brasil hoje, que trazem aí velocidades de mais de 7.000 megabytes por segundo, 7 GB por segundo, é muita coisa. PCI Express 4.0, esse cara aqui com 1 TB de armazenamento vai ser o principal, que vai ficar o sistema operacional e os arquivos do sistema. E esses outros dois aqui, ó, com 4 terabytes de armazenamento cada um, vão ficar com os arquivos que a gente gravar. Então eles vão ser o armazenamento dessa máquina. Então a gente vai usar aí 3 SSDs para fazer o sistema e o armazenamento. Em outra ocasião poderia fazer um RAID com esses dois de 4 TB e aí dobrar a velocidade deles, mas não é o caso hoje. Eu quero armazenar as gravações que a gente vai fazer aí dos Loopcasts e também dos outros vídeos do canal. Vai ser tudo gravado, acabou, o cartão SD já era. As câmeras vão ser só para passar a imagem para o PC e a gente vai gravar tudo. Então vou tirar aqui, ó, os dissipadores, né? E não consegue, né? Eita, tem um fio aqui no bagulho. Tem iluminação aqui? Ô David, faz favor, avisa o Bino. Olha lá, tem uma cilada aqui, ó, porque tem uma telinha aqui, né, que acende. Vamos colocar ele aqui do lado e vamos abrir aqui essa outra parte. Assim, eu acho que esse, se eu tiver que apontar um ponto negativo dessa placa-mãe, é um deles. Porque a gente já está vendo placas aí com até 5 slots M.2 nativos, né? Mas essa placa aqui ainda traz apenas 3
Assim, apenas, né? 3 é o suficiente aí para muitas pessoas, mas essa aqui para uma placa Maximus, topo de linha, traz apenas 3 e aí eles te dão uma outra placa PCI Express se você quiser colocar mais 2 para chegar nos 5 aí, que outras marcas já oferecem por padrão, né? Então, é isso. Não consigo tirar esse último parafuso aqui, ó. Emperrou! Que isso? Tirando aqui essa placa, ó, nós temos aí os 2 slots adicionais. E olha que curioso, tem todo um easter egg aqui, ó, nessa parte aqui, que só tirando o dissipador para você ver, ó lá. Tá escrito ROG, ó, Maximus Formula, tem um caution ali, um aviso. O que tá escrito aqui nesse aviso? Gaming area, high levels of junk food and profanity beyond this point. Junk food e profanidades, é isso? Achei ofensivo. Faz mais. É o típico gamer. Big Mac, fandangos e first. Partiu instalar os SSDs. Vamos tirar aqui, ó, todas as películas dos chicletinhos térmicos. Aliás, tem um aqui que não tem, né? Ó, curiosidade, esse aqui tem na base, esse aqui tem na base, esse aqui não tem. Paciência, um deles vai esquentar um pouquinho a mais, apesar de que na tampa, ó, tem para os 2 aqui. Então isso aqui é um grande dissipador, né? Uma peça aí de alumínio. E aqui também tem, ó. Aqui também tem o chicletão aqui, hein? Olha lá, ó, o tamanho do SSD. Será que eu consigo abrir 9 TB de SSD NVMe de uma vez, assim, ó? Dá uma dó rasgar esses blisters, mas é parte do meu trabalho. Um sucesso parcial, digamos assim, também é um fracasso parcial, né? Se você teve um sucesso parcial, você fracassou parcialmente, mas melhor um fracasso. Agora fracassei total. 1 TB vai aqui, o que mais vai ser usado, vai no slot principal, vai ter o sistema operacional. Gosto muito desses parafusinhos, que não é parafusinho, né? Só um encaixe. Aí a gente tem o de 4 TB, que é o menos sortudo, que vai ficar sem dissipador embaixo, só em cima. Não é a menor diferença. E o último aqui também com 4 TB. Como é que eu não consigo chegar lá, ó. Aê! E tá aí, ó, os 3 SSDs Kingston Fury instalados, memória RAM instalada, CPU instalada e a gente vai avançando aqui com a nossa montagem. Deixa eu colocar os dissipadores de volta agora. E para finalizar essa parte da montagem, vamos à placa de vídeo. Aqui hoje nós temos nada mais nada menos do que uma GeForce RTX 4080 Founders Edition. Olha aí que placa de vídeo bonitona, uma apresentação também nessa caixa maravilhosa. Aliás, a gente fez uns shorts aqui no canal, videozinho rápido fazendo um unboxing da 4090 Founders Edition, que é igualzinha, né? A gente tem aí essencialmente o mesmo corpo de GPU, no caso da Founders Edition da NVIDIA, tanto para a 4080 como para 4090. Uma baita de uma placa de vídeo e assim, ela é bem maior do que a 3080, por exemplo, mas da série 40, a Founders é um modelo mais compacto aí. Ela é gordinha, mas o comprimento dela é até menor, né, do que as outras placas. A NVIDIA mandou essa placa aqui pro nosso projeto. Essa é a placa que a gente vai usar definitivo quando ele estiver lá. Mas hoje, para mostrar aqui, para ilustrar a nossa montagem, como a Founders Edition você não encontra aqui no Brasil, teria que usar a Zip4Me, por exemplo, para comprar lá nos Estados Unidos, redirecionar para cá. E mesmo assim ainda é difícil encontrar a Founders lá fora. Eu trouxe aqui também, ó, a Asus emprestou pra gente uma 4080 TUF, que é uma das melhores em termos de custo-benefício para quem está procurando uma GeForce RTX 4080 aqui no Brasil. E o preço, ó, tá começando a cair. Fica esperto que vira e mexe tem umas promoções legais aí. Então a gente vai montar com a TUF, mas depois vocês vão ver também como fica com a Founders Edition. Por enquanto, vou deixar ela aqui. E vamos lá, vamos abrir essa caixa aqui. Aliás, a caixa ela tem esses cantos, né, que são é uma caixa octogonal? Acho que é. Parece uma caixa de munição, né, o negócio, ó. E tá aí, ó, a GPU gigantesca com 3 fãs. E olha aí, design quadradão TUF que eu achei bonito, mas ela é muito grande mesmo. Vou comparar aqui do lado, ó, com a
Founders Edition, ó. Vou colocar ela aqui do lado para vocês verem, ó. Olha lá, a diferença de tamanho aqui, ó, no comprimento, ela é bem mais larga, né? Mas olhando aqui de cima, ó, a espessura é parecida das duas. E aqui na caixa a gente tem também o conector PCI Express 5.0, né? O adaptador. A gente tem aquele suporte para apoiar a GPU, para ela não entortar. E aqui um velcro para você organizar aí cabos da marca TUF. Bem legal. Deixa eu guardar essa caixa aqui. E essa 4080, na verdade, acho que é a primeira que eu vou pegar para testar para valer, né? Porque a gente falou da 4090, fizemos um vídeo bem completo aqui sobre ela, a 4070 Ti também, mas a 4080 não, então tá aí uma oportunidade para a gente testar. Apesar de que o foco dessa máquina não é jogar, o que a gente quer aqui são os encoders NVENC e também o encoder AV1. A gente quer aí fazer as lives mandando para o YouTube via AV1. O vMix ele ainda não tem suporte, mas ele é baseado no FFmpeg, então daqui a pouco já vai rolar. Eu sei que o YouTube já começou a aceitar a V1 aí faz um tempinho. E isso quer dizer o quê? Que a gente tem um codec de vídeo que vai entregar mais qualidade com a mesma banda de dados. Então você vai perceber nas nossas lives, a partir do momento que a gente mudar para o AV1, uma pequena melhoria. Digo pequena porque você tem que analisar ali para ver a diferença nesse tipo de live, mas num gameplay, por exemplo, a 60 quadros por segundo é bem mais perceptível aí as vantagens do codec AV1. Então essa é a nossa placa de vídeo, a gente já vai colocar aqui na placa-mãe para testar antes de ir para o PC, mas por fim falta aqui a nossa fonte. E aí nós temos aqui a Thermaltake TUF Power GF3 com 1200 watts. Inclusive, ó, 10 anos de garantia aí na fonte, isso é bem legal. E eu esqueci, nessa placa aqui, ó, a TX 3.0, ela já vem com o conector PCI Express 5, né? Então eu não preciso desse adaptador, então volta lá para a caixa. Vamos abrir essa caixa então. Temos aqui o manual, certificação da Thermaltake. Aqui a gente tem a fonte, ó, já vem embrulhadinha aqui. Deixa eu tirar ela aqui dessa proteção. E aqui a bolsa com os cabos. Vou guardar a caixa. Essa é a fonte então, tamanho normal, 1200 watts. Aqui ó, conector de força. Tem um aviso aqui também sobre esse botão, né? Além do botão liga e desliga, a gente tem aqui uma tecnologia chamada Smart Zero Fan. Se estiver ativado, o fan, o ventilador aqui, ele não gira em baixas cargas, em baixa operação. Geralmente isso quer dizer metade, então 600 watts de potência ela vai ficar de boa, não vai ficar silenciosa. Agora, se você desligar, não, o fan vai estar sempre girando, então para ela ser silenciosa eu vou deixar ligado, quando precisar o fan gira, então o fan até bem grandinho aqui dentro. E aqui atrás as conectividades, né, dos plugs modulares, com destaque aqui para o 12VH-PWR, o conector PCI Express 5.0. Esse é um cabo novo que está vindo aí com as fontes para a gente fazer a conexão direta. Então, olha só, que bom que vem o cabo de força dela. E aqui nós temos todos os cabos. Deixa eu abrir esse saco. É tough mesmo o negócio. Então, TUF é a GPU, aqui é TUF. Aqui, ó, é o cabo diferentinho, é o único que vem trançadinho aqui. Então, essa é a maravilha, essa aqui é a beleza. Esses adaptadores aí que fica pegando fogo, essas p toda aí, tá com nada. Agora aqui, ó, esse cabinho aqui passa até 600 watts, certificado, cabo grosso, pesado, parrudo. Você liga um aqui na fonte, ó lá, e vai até o fim, viu, para não dar mau contato. E aí o outro vai na GPU. E agora sim o negócio funciona como ele foi pensado, né? Ah lá, pronto. Estou gastando a inserção do plug aqui. Não tem aquele monte de adaptador pendurado, não tem nada, ó. Vai direto para a fonte e já era. Aí sim eu vi vantagem nesse novo conector PCI Express 5.0, que não é da NVIDIA, tá? Isso aqui tem um consórcio que gera, que cria esses padrões aí, mas a NVIDIA forçou a barra para adotar esse negócio antes. Então, assim eu vejo vantagem, não tem que ficar plugando um monte de pino, nem nada, é um só que vai direto na fonte, mas você precisa de uma fonte como essa, uma fonte nova, pronta para essa brincadeira. Então, muito legal que essa é a primeira montagem que a gente está usando aí, esse tipo de cabo. Agora, deixa eu tirar isso daqui, a gente vai colocar a GPU na placa-mãe e vamos fazer o nosso primeiro teste aqui, antes de começar a montagem para valer.
E estamos quase prontos para o nosso primeiro teste. Até daria para ligar sem o cooler aqui na CPU só para ver se está funcionando, mas fica um pé atrás. Então, ó, um daqueles coolers in box que eu falei que estava ali atrás, eu peguei um aqui, um cooler de i3, e vou colocar ele aqui só para esse teste inicial, né? Para não ligar sem nada. Vou pôr só uma pastinha térmica aqui, ó. Vamos falar que tem. Pelo menos é facinho de pôr isso aqui, hein? Ei, esbarrei aqui, liguei antes da hora. Ah, passou sinal lá, hein? Tudo acendeu, tá passando um monte de código aqui, coisas de primeiro boot. Ah, deu vídeo, ó lá, temos imagem. Então tá tudo aí, ó, Intel 13ª geração, achei que ia ter que atualizar a BIOS, mas não, já veio tudo certinho, ó, 13.700K. 5.300 MHz, a memória está no padrão aqui 3.600 e os 3 SSDs Kingston. A GPU está passando o sinal, então tá tudo certo. A montagem foi um sucesso. Agora vamos colocar tudo isso no gabinete e aí depois vem a terceira parte da montagem, que é o sistema Custom Loop. Então agora vamos colocar tudo isso lá no gabinete. E agora sim começa a nossa brincadeira para valer. Vamos lá. Aliás, ó, uma observação sobre esse gabinete, ele é mais fácil de abrir, que eu não tenho que parafusar essa tampa, hein? Já gostei. O bom é essa modularidade desse gabinete, que você pode tirar todas as tampas para ficar mais fácil de trabalhar. Tem uns acessórios aqui dentro, né, que a gente tem... Ah, eu achei que era enforca-gato, não. A abraçadeira de... Pode falar enforca-gato ainda ou dá cancelamento? Dá? Então a abraçadeira de nylon, mas não é. Nós temos aqui 2 frames, né, para você fazer a montagem dos outros acessórios aí, dependendo de como for a build, a posição de radiador em outros locais, tá aí. E aqui em cima tem um saquinho, ó, tá igual o meu, tá cheio. E a gente tem... aqui sim nós temos as abraçadeiras aqui. Faz tempo que eu não vi isso aqui, hein? Ó, um speaker. Caraca, hein? Eu jogava Doom com esse negócio aqui. Vocês sabem o que é jogar Doom com isso aqui? Escuta aí, ó. E aqui atrás, como eu tinha comentado, nós temos aí já 2 fãs de 1500 RPM. A fonte, ela vai ser encaixada aqui embaixo. A gente tem as baias aqui, ó, para os SSDs que ficam aqui atrás da placa-mãe. Ele tem até um espaço considerável, né, entre a placa e a parte traseira para a gente colocar os componentes. E percebam que ele alterna, né? Então aqui é fã na diagonal, HDs e SSDs aqui. E aqui embaixo também dá para pôr mais HDs e SSDs. Aqui na parte de cima a gente tem as conectividades, né? As 4 portas USB-A, uma porta USB tipo C, a áudio, né? Fone de ouvido e microfone, botão liga e desliga aqui em cima e todos os conectores para esse painel aí. Acho legal que ele vai usar os 2 conectores da placa-mãe para essas USBs, então não está tudo pendurado em uma conexão só. Você tem 2 aqui que entram na placa-mãe, dá para conectar bastante coisa sem perder banda, né, da USB 3. Isso, bacana, vai ser bem útil para a gente. E aqui a gente tem todas as baias de expansão, né? Porque a placa de vídeo, ela vai ficar para cá. Esse é aquele tipo de build fora do convencional, porque as saídas da placa-mãe vão ficar para cá também. Então, para a gente vai ser bom isso, porque fica ali na técnica, de pé, em cima da mesa, você já consegue abrir a tampa e mexer em tudo, não tem que ficar virando o PC. Então ali vai ser bem conveniente. Para cima é conveniente, para baixo não, que é o meu PC lá em casa. Aquele PC é muito legal que eu montei aqui, olha aí, com as portas todas ali para baixo. Mas é bom quando você não tem que mexer, porque você tem que mexer naquilo lá, nossa, tá em cima da mesa, tem que tirar tudo, tem que virar ele para desplugar, e aí o cabo do monitor tá muito perto, e aí tem que desplugar tudo eu pus uns hubs ali, sabe, eu não fico conectando coisa nele. E é isso, bora montar. É muito espaçoso e essas borrachas aqui, ó, vão ajudar bastante na organização dos cabos, para deixar bem clean mesmo o negócio. E eu quase esqueci desse momento, mas vamos lá.
Fracassei de novo. Agora sim, agora pode, hein? Parafusadeira da Xiaomi, ó, link na descrição, hein? Muito boa. Essa placa-mãe combinou tanto com o gabinete, ó, que ela meio que some, né, no design. Você não sabe onde ela começa, onde ela termina. Achei muito bonito mesmo. Até agora tá maravilhoso. Vamos colocar a fonte aqui agora. Pronto, fonte colocada. A instalação de fonte mais fácil que eu já vi, olha lá. Só parafusar agora. Agora vem a GPU. Vamos lá. E... na verdade, ele é pensado para isso também, com essas GPUs gigantescas, porque essa tampa que está aqui, ó, dá para ser removida. Eu preferiria deixar a tampa aí, mas nesse caso, vamos tirar ela aqui, ó. Aí, ó, espaço de sobra para GPU gigantesca. Tô virando fã dessas builds que tem a GPU na vertical. Elas nunca correm o risco de ficar caída, ter que pôr suporte. Maravilhoso. Observação importante, com esse tamanho de GPU, nós perdemos um slot PCI Express aqui que ficou embaixo da placa de vídeo, tão grande que ela é. Só sobrou o outro que estava aqui embaixo, um pouco mais distante. Tecnicamente a gente só precisa de um slot a mais, né? Para a gente colocar a nossa placa de captura que a gente usa nas lives, que é essa Decklink Quad HDMI Recorder da Blackmagic Design, que capta 4 sinais HDMI, até 4K 60, né? Já direto na PCI Express. Essa é a essencial. Eu queria ter duas dessas, porque às vezes a gente usa mais de 4 câmeras e começa a pôr nas portas USB. Mas tudo bem, não tem problema não. Talvez a Founders que a gente vai colocar depois tenha um espacinho ali, se não, cabo riser tá aí para isso, ó. Bota um riser aqui 90 graus e puxa para lá, puxa para outro slot. Gambiarra, a gente resolve depois. Então assim, os componentes eles já estão montados aqui. Vou passar os cabos da fonte e aí chegou a aventura. Sabe quando você vai adiando a parte mais difícil? Fala, não, amanhã eu faço, depois eu faço. Então, tá chegando a hora de montar esse custom loop. Ó, passagenzinha aqui, ó, certeira. O último conector é o da GPU, tá fácil aqui também. Vou passar esse cabo por dentro do dissipador. Aí sumiu o cabo da GPU. Não faria isso numa 4090, né? Mas na 4080 nem vai esquentar muito aqui embaixo. Então não tem tanto problema deixar o cabo mais próximo aqui. E sumiu, olha lá. Cadê o cabo da GPU? Sumiu. Agora quando a gente colocar a nossa Founders Edition aqui, eu não vou precisar tirar essa tampinha aqui, vai poder deixar o chão. Mas eu ainda vou perder o slot PCI Express por causa da espessura, né, da GPU. Eu acho que a Founders vai combinar mais com essa build, porque ela é toda prateada, né? O PC é branco, então fica mais neutro do que a GPU preta na placa-mãe branca. Mas legal mesmo seria a gente pegar uma ROG Strix toda branca, né? A 4090 que saiu. Ó, olha essa placa que lindona, ela vai ficar maravilhosa aqui nessa build. E tá aí, essa foi a primeira parte da montagem, coloquei todos os componentes. Se a gente tivesse um water cooler convencional, é só instalar ele, 360mm aqui ou 240 aqui em cima. Se fosse um air cooler, só colocar, tem espaço de sobra, muito fácil mesmo montagem nesse gabinetão, ele é gigantesco, né? E antes da gente entrar no Custom Loop, esse gabinete aqui também tem um painel LCD que você pode instalar nele. É uma peça que você compra à parte. A Thermaltake mandou esse gabinete aqui, eu falei, não, vamos fazer a montagem, ó, bonitona. E aí eu comprei esse monitorzinho aqui. A gente tem uma telinha LCD de 3.9 polegadas, bem retangular, ó lá, que a gente coloca aqui na frente, substituindo aquele painel que já tinha vindo com ele. Então, a gente vai fazer essa instalação aqui, ó lá. É só, na verdade, é como a outra plaquinha, né? É só colocar aqui, ó, e parafusar. E aí a gente vai ter um display aqui embaixo também. Então, eu já vou deixar ela no jeito aqui. Ela usa uma conexão micro USB, já vem com um cabo e aí você liga
numa porta USB 2.0 da placa-mãe. Legal que esse cabo, ele vem com uma segunda porta micro USB. Então, se você quiser ligar mais alguma coisa, você já pode usar esse cabo. A telinha só usa um micro USB controlado aí por meio do software da Thermaltake. Então, vou fazer a passagem desse cabo aqui para a placa-mãe. Está conectado ali, tem muito espaço para bagunça, isso é ótimo. Então, os cabos somem. Olha lá, vamos colocar aqui esse painel frontal. E pôr o parafuso que apareceu aqui no corte da edição. E pronto, telinha LCD instalada. Se der espaço, eu vou viajar com umas telas a mais, mas essa daqui já é bem legal para mostrar as informações do sistema. Lembrando que é uma peça vendida separadamente. Eu vou colocar o link aí na descrição. Se não tiver aqui no Brasil, você pode usar a Zip4Me também para importar. Então é isso, essa é a primeira parte aí da nossa montagem. Agora a gente vai fazer um breve estudo do sistema Custom Loop e eu volto em instantes. Segundo dia. Infelizmente não vai rolar de colocar essa TUF 4080 nessa montagem. A gente acabou decidindo deixar a Founders Edition já aqui a partir dessa etapa do vídeo. E de ontem para hoje, aí nesse intervalo, eu já terminei de passar todos os cabos que estavam faltando aqui do gabinete. Então já está tudo passadinho. Muito legal esse case, porque a gente tem muito espaço atrás, olha lá, para o Cable Management, então para organização dos cabos, que eu ainda não finalizei aqui, mas já está bem organizado. Você passa tudo pelos buraquinhos aqui, pelas partes, essas passagens emborrachadas, e aí no fim os cabos vão sumindo, né? Isso é muito legal, então tem bastante espaço para trabalhar. Eu coloquei até, ó, aqui em cima a anteninha do Wi-Fi, olha, vai ficar escondida aqui, embaixo daquela tampa que tem aqui em cima. A gente nem vai usar o Wi-Fi direito, mas tá aí. Opa, quase levei na cara aqui. Tá tudo pronto aqui, só falta o sistema de resfriamento e nós temos aqui o kit que a Thermaltake mandou pra gente montar nesse PC. A princípio, eles iam mandar apenas esse daqui, que é o C360 DDC Hard Tube Liquid Cooling Kit. Esse é um kit que tem tudo que você precisa para montar o Custom Loop, só que você precisa ter as ferramentas para poder fazer o corte e as dobras dos tubos. E aí eles mandaram para a gente também esse kit aqui que traz todas as ferramentas para trabalhar com esse tipo de montagem, né? Então aqui a gente tem uma ferramenta para fazer o corte dos tubos. Essa ferramenta aqui é bem legal para cortar os tubos. Você pode cortar na medida certa e várias outras ferramentas aqui para fazer as curvas, como por exemplo essa daqui. Tá viva? Essa aqui para fazer um 180, essa daqui que eu já tinha testado aqui para a gente fazer um 90 graus, que é a que eu mais vou usar, 135 graus. Tem uma outra aqui para fazer 360 graus, olha lá, 360 graus. Essa daqui é para dar um acabamento aí no tubo, né, na hora de colocar ele. E a gente tem aqui essa mangueirinha de silicone rígida para você fazer a curva, né? Então, primeiro encaixa no tubo e aí faz a curva aquecendo o tubo. Só não vem isso, né? A gente vai precisar usar um soprador quente aqui para que ele não fique amassado, né, na hora de fazer a curva. Então, a gente tem o kit completo aqui para não errar. Mesmo assim, eu acho que eu vou errar, mas até aí não é novidade. Então, vou abrir aqui o C360 dessa linha Pacific para a gente conhecer aí todas as peças e os componentes. Manuaizinhos aqui e olha só, ele já vem com tudo que a gente precisa, né? Então tem os fãs, olha lá, tem o radiador aqui também e mais alguns acessórios. Ó, nós temos aqui o líquido para resfriamento, olha lá, o T1000. T1000? T1000 é Exterminador do Futuro, né? Será que é metal líquido aqui? Não consigo nem abrir o bagulho. Tem trava de criança, não... Eu acho crente que eu ia... Porra. Nossa, tem outra. Ó, eu tirei aqui, tem outra tampa. É a prova de imbecis mesmo esse negócio. Não tem cheiro de nada. Não é, não. Tá de boa. Assim, a gente sempre fala water cooler, água, mas na verdade o que a gente tem é um fluido especial para isso, né? O tal do liquid coolant. Então é isso que nós temos aqui. Esse é transparente, não tem nenhuma cor. Apesar que há quem usa corante alimentício para dar só uma corzinha ali na build. A gente vai deixar transparente hoje. A gente tem aqui, como é que chama isso aqui? Uma bombinha manual.
É isso, né? Uma bombinha manual é para pôr o líquido no reservatório depois que você terminou a montagem. Aqui nós temos que falar nele, ó, o reservatório com a bomba também, ó. Então é aqui que vai ficar a água e aí ela vai para a CPU, vai para a placa-mãe e depois vai para o radiador, depois volta para cá. E aqui pasta térmica, cabos para ligar tudo isso, ó. Tem bastante cabo aqui. Adaptadores, suporte, parafusos. Aqui a gente tem mais um tubinho emborrachado para fazer as curvas. E vem nesse kit também, né? Esse kit não vem as ferramentas, mas ele vem já com esse daqui. Porque você pode fazer na mão também, né? É só aquecer ali no fogão o negócio, põe o tubo dentro e faz a curva. Mas usando esse kit, né, com essas peças aqui, a gente acaba tendo muito mais precisão nesses ângulos, né? E por fim, os tubos. Esse kit aqui, ó, vem com 8 tubos para a gente fazer a passagem aí do líquido entre os componentes. Pelas minhas contas, eu vou usar 3. Então tudo isso aqui, ó, é para eu praticar. E aqui nós temos também os 3 fãs, o radiador de 360 mm, os conectores dos tubos, a gente tem 6 conectores e 2 aqui que fazem uma curva 90 graus, esses pequenos conectores aqui, ó lá. E aqui a base, né, que vai na CPU, né, que recebe um pequeno reservatório aí de água para passagem aí que vai para o resfriamento da CPU. É isso que vem nesse kit e daqui eu não vou usar nem o radiador nem esses fãs. O radiador eu não vou usar porque quando a gente coloca ele aqui do lado, como eu comentei, eu acho que eu não gosto porque eu gosto dessa estética mais clean, que dá para ver tudo que tem dentro de qualquer ângulo, né? As laterais de vidro, então eu não quero obstruir uma das laterais, quero deixar ele parecido com o Tower 100. Então eu comprei o Pacific R240, que é esse cara aqui, que é basicamente um radiador de 240 mm para usar com esse kit. Na verdade, assim, tecnicamente eu podia usar qualquer radiador de 240 mm, né? Não tem nada aqui na caixa, é só o radiador mesmo, ó lá. Então é a mesma coisa lá, Thermaltake, só que num tamanho menor, né, 240 mm. E aí, aqui na montagem, a gente vai conseguir colocar ele aqui em cima, numa boa, e não vai obstruir a visão de nada que tem dentro do PC. Essa é a minha ideia desse projeto. E também, como o PC ele é todo branco, eu queria fãs brancos. Então, peguei também aqui um kit com 3 fãs ARGB na cor branca. Então, eles têm aí todo o frame branco e a gente vai colocar eles aqui no radiador. Então, começamos a finalizar essa montagem agora. Primeiro, a gente coloca tudo que dá para colocar. O radiador com os fãs e também a base ali na CPU. Depois, a gente vem para a parte mais difícil, que é dobrar todos os tubos, né? Fazer a rota certinha ali. Por fim, a gente coloca o líquido e aí testa. Aí é a hora da verdade. Será que vai espirrar água para fora aqui? Não é água, é liquid coolant. Vou lá, chique. Coloquei o radiador e 2 fãs aqui e uma coisa que me impressionou é o comprimento dos cabos desses fãs da Thermaltake. Olha isso daqui, velho. É muito longo mesmo. Você nem precisa de extensores para fazer o cable management e eles têm uma proteçãozinha legal em volta. Então, ó, vou dar uma chicotada com esse negócio. Agora, para colocar a base da CPU, bom, é algo que eu devia ter pensado antes, porque a gente tem que pôr uma base atrás da placa-mãe. Só que, felizmente, esse gabinete aqui, ele abre toda essa tampa traseira e você tem acesso a toda a parte de trás aqui da placa-mãe. Então, dei sorte aqui hoje. Vamos lá. Olha só que maravilha. Tá, não é toda a placa-mãe, mas é a parte mais importante aqui que a gente precisa para colocar a base aí do cooler. Então a gente coloca essa base aqui, ó, do LGA 1700 aqui atrás da placa-mãe e aqui ele já está também com o suporte LGA 1700. Aliás, não posso esquecer de tirar esse papelzinho aqui, né? Já vamos tirar ele agora, né? Prontinho, a base já está colocada, 4 parafusos aqui de apoio. Agora a gente vai colocar pasta térmica e fazer a instalação da base aí da CPU. E ó, essa pasta térmica aqui vem até com uma pazinha, hein? Quando vem com essa pazinha é de respeito, hein? É para rebocar a CPU inteira ali. Nas CPUs quadradas eu colocava uma gotinha. Agora nas CPUs retangulares eu estou começando a pôr um retângulo.
Era para sair um tracinho aqui, mas infelizmente mais uma vez acabou ficando com uma forma fálica, mas é o que tem para hoje, tá resolvido. Vou colocar aqui, ó, com o logo alinhado com o gabinete, depois eu me viro para passar esse cabinho aqui, vamos lá. Agora vamos organizar todos esses cabos aqui. Acho que é por isso que esse gabinete é super espaçoso. Olha quanto vem de cabo nos fãs da Thermaltake aí, ó. E aqui só tem metade ainda. E eu até me confundi aqui agora, porque esse cabinho aqui é só do RGB da base. A bomba não tá aqui, a bomba tá naquele reservatório ali, que eu vou colocar depois. Então isso daqui é só para controlar o RGB. Aí você tem aqui já um controlador integrado, liga na fonte direto aqui no SATA e aí conecta aqui para ter esse controle direto aqui da iluminação. Mas como eu tenho a esperança de que o Armoury Crate vai me ajudar a sincronizar tudo, é só uma esperança. Primeiro ele vai pedir para atualizar 10 vezes. Eu vou ligar direto na placa-mãe. Agora, no meio do caminho aqui, eu decidi colocar todos os fãs já de uma vez. Eu ia fazer isso depois, mas aí a gente já colocou aqui o sistema push-pull no radiador de 240mm. E agora eu estou colocando os dois de baixo. Vão ter mais dois fãs aqui embaixo. E o legal que eu queria mostrar aqui desse gabinete é que ele é completamente modular. A gente desmontou tudo, ele está todo aberto. Até essa plaquinha aqui sai. Se desparafusar ali do outro lado, ela sai. Então a gente tirou aqui aquelas duas bases que ficavam aqui. A parte da frente você tem todo um acesso para fazer a montagem. E aí aqui saiu essa estrutura aqui na frente, que também comporta um radiador de 240mm. Então daria para esconder o radiador, né? A gente colocar ele aqui embaixo. Só que aí a gente teria que deixar aberto aqui e fazer um outro tipo de acabamento, né, nessa montagem. Mas aqui eu tirei esse frame aqui, coloquei os dois fãs. Agora a gente vai colocar eles de volta aqui embaixo. Então vai ter um pequeno efeito de RGB aqui na frente, né? Na telinha no meio e os fãs dos lados. E é muito legal que com essa área aberta, né, esse compartimento aqui da fonte, você tem um acesso muito fácil para poder fazer toda a organização aí dos fios, né? Que nem agora a gente tem aqui mais alguns rabichos aí dos fãs para fazer toda a passagem. Fica muito mais fácil removendo aqui essas proteções aqui da base do gabinete. Agora bora passar mais cabos. Aí sim, hein? Ó, aí sim, hein? Aqui eu vi vantagem os cabos serem longos. Eu tô contornando todo o gabinete. Olha isso, 80% dos cabos aqui são de fã. Geralmente eu peço extensor, hoje eu tô pensando em cortar alguns aqui. É melhor sobrar, né? Pronto, finalmente terminei a instalação dos 6 fãs, o radiador e a base da CPU. Os cabos já estão mais ou menos passados, depois a gente dá uma organizada. E agora eu vou fechar aqui a base, que a gente não vai mexer mais aqui embaixo, para a gente começar a instalação do water cooler. Esse é o momento que vocês estão esperando, esse é o momento que vocês põem na timeline aqui do player do YouTube, é o mais visto, que é para ver se o Will vai jogar água nesse PC inteiro, vai estourar a bomba, é o novo Diego ou não, vamos ver. A minha ideia para esse projeto é colocar o reservatório com a bomba do water cooler aqui, né, no centro dessa metade aqui da direita do gabinete. Eu pensei em colocar aqui do lado também, mas acho que vai ficar muito jogado para lá, então aqui vai ficar mais bonito. Vou deixar a bomba aqui e aí é o seguinte, a gente tem que tirar um tubo aqui, entrar com ele na CPU, da CPU ele sai, entra na placa-mãe, da placa-mãe ele sai, vem aqui para o radiador, aí do radiador ele sai e volta para o reservatório aqui, e aí com a bomba fica nesse loop aí. E essa é a etapa que envolve a criatividade, né? Porque desde que você chegue do ponto A ao ponto B e prenda certinho para não ter nenhum vazamento, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser fazer sair daqui da CPU e fazer, sei lá, um 360, lembra aqueles canudos que a gente tinha quando era criança, que você puxava, o negócio dava mó volta assim, e aí entra na CPU e depois vai para lá. Você pode fazer do jeito que você quiser. A gente vai tentar fazer curvas de 90 graus e vamos ver no que vai dar. Para começar, eu vou abrir aqui todas as passagens com os tubos. E vamos começar colocando aqui esse adaptador 90 graus direto na bomba, né, na saída aqui da bomba que vai para a CPU. A gente já quer subir sem ter que fazer uma curva aqui porque é muito apertada, então já vamos apelar. Isso aqui é tipo cheat, né? Vem dois códigos que você pode apelar 2 vezes, não tem que fazer a curva certinha. Podia comprar mais desses, né? Fazer todas as curvas com esse negócio. Eu nem ia ter trabalho nenhum, é só cortar reto os tubos. Não, tem que terminar hoje.
Quem vai gostar disso aqui, inclusive, ó, é Loki Gamer. Ele curte demais essas cores, assim, esses cabos coloridos. Eu não ligo, mas ele acha demais, faz questão de ter nas builds dele. Mandem isso pra ele, inclusive. Mas se eu esconder os cabos ali, ó, pra trás, essa etiqueta aqui fica em evidência. E aí, o que eu faço? O que eu faço, Tejado? Sharp? Na etiqueta inteira? Porra, já Sharp, hein? Isso é rápido. Pô, agora eu sei o que o Nanete sente aqui. Não, consegui tirar, consegui salvar a etiqueta. Aliás, podia ter uma conexão de força SATA aqui, né? Ó, é um daqueles moleques, ó, pé rapado o negócio. É, tudo bem, dá pra ligar. Ó, isso daqui é um estudo que a gente fez aqui para ver mais ou menos como tem que ficar as distâncias, ó, para chegar ali, ó lá. Não caindo na GPU assim, obviamente, mas ó lá, só pra gente ter uma ideia aqui de como vai ser o processo. Então a ideia é usar qualquer coisa maleável que você tenha para meio que simular as rotas, para ver se é possível, né? Com base nesse estudo aqui, a gente não concluiu nada. Mais tarde. E mais algumas horas depois, pois é, estamos aqui ainda, ó, sexta-feira pré-carnaval, já passei um perrengue, mas vai sair essa gravação. Vamos lá, a gente passou algumas horas entendendo o melhor caminho aqui para os tubos, já preparando esses tubos, e agora eu vou contar um pouquinho da experiência do ponto de vista de alguém que nunca montou um custom loop e se aventurou com a ajuda do Tejada aqui, do David também, toda a turma aqui do loop. O Ralph também me ajudou a resolver umas tretas. Vou contar um pouquinho da experiência de como é. Eu sei que muitos de vocês já são mais especialistas nesse tipo de montagem do que eu, então sintam-se à vontade para botar defeito aqui nos comentários aí, que é o que vocês fazem de melhor, né? Eu me divirto. Mas vamos lá. Já tinha montado e preparado tudo aqui, o radiador, a bomba com o reservatório e também aqui o cooler na CPU. Aí nós temos esses conectores aqui para os tubos e para essas bases que são chamados de fitting. Então esse daqui é um fitting, ele é composto de duas partes, né? Tem essa parte aqui que a gente coloca nessas conexões, por exemplo aqui, ó, a do reservatório aqui, depois com essa chave aqui, com essa ferramenta, a gente gira aqui para apertar e deixar bem firme. E essa outra parte aqui vai no tubo, e aqui nós temos basicamente três peças. A gente tem a maior, que vai ser rosqueada ali, e a conexão para fazer o isolamento, para fazer a vedação, para evitar vazamentos, né? E isso é feito com uma borrachinha aqui, ó, que é o famoso O-ring, o anel O. Isso daqui é responsável aí por fazer essa vedação. Então como é que funciona? Então eu tenho um tubo aqui que é uma sobra aí dos nossos recortes que eu vou usar para fazer essa demonstração, né? Para ilustrar o que eu estou falando. Aliás, esse material aqui é PETG, é tipo garrafa PET, então é um plástico que quando a gente aquece ele fica maleável. Então eu vou aqui, ó, colocar essa rodela aqui, aí a gente coloca a borrachinha aqui com cuidado, porque ela é uma peça fundamental para tudo dar certo. E depois vem essa outra base aqui, com essa parte que tem um vãozinho aqui para dentro, né? Que é onde vai encaixar a borrachinha. Então, ó, vou colocar aqui, tudo fica bem rente aqui, ó lá, ao tubo. E aí depois é só encaixar aqui. E aí, ó, fazer um encaixe aqui, para mostrar para vocês, só rosquear aqui. Bastante firmeza também. E aí quando a gente aperta bem, aquela borrachinha ela é pressionada, ela expande um pouquinho e aí reforça esse isolamento aqui no tubo para evitar os vazamentos. É basicamente assim que funciona nesse sistema aqui da Thermaltake e em vários outros também, tá? Então não tem muito segredo nesse mecanismo. Na verdade, eu diria que não achei nada difícil na montagem desse custom loop. Detalhe que eu não sei ainda se vai funcionar, né? Então até agora eu não achei nada difícil, porém eu achei bem trabalhoso, porque essa parte toda, muito simples, legal. Agora, fazer as conexões entre ponto A, ponto B e por aí vai, é a parte mais trabalhosa ainda, né? E aí que pode ficar um pouco difícil se você não entende, que foi o nosso caso. Como foi a primeira vez que a gente fez aqui, demorou um pouquinho para entender como manipular esse material da melhor forma possível, né? Mas a gente conseguiu. E assim, tudo começa com um mapeamento do que você vai fazer. Eu vou levar essa daqui até aqui, beleza. Essencialmente é uma curva 90 graus com alguns ajustes. Então depois que você definiu, você pega um ponto do tubo, deixando um pouco de sobra para cima e para baixo para poder
fazer ajustes, né, ir testando, encaixando, não legal, vai aparando as arestas, né, as pontas, e aí a gente faz o aquecimento para poder manipular ele. Então, esse tubo aqui, ó, de silicone, né, essa borracha aqui a gente coloca no tubo e aí a gente aquece ele. Então, vou aquecer ele aqui, ó, tem um soprador aqui. Olha lá. Aí aqui o importante é a gente espalhar o calor de uma forma bem uniforme por todo o tubo, para ele não ficar com nenhuma anormalidade, né, na hora que fizer a curva, não ficar deformado, enfim. Aqui eu já estou sentindo que ele está meio molinho já estou fazendo umas curvas aqui. E assim, tem uma margem de erro durante esse processo, não é que você esquentou, tem que fazer o negócio e acabou, não. Você tem tempo de até colocar ali e fazer algum ajuste fino, né, se precisar. Então aqui, ó, já deu uma certa aquecida e vamos ver se já dá para fazer aqui a curva. Eu vou fazer com esse molde aqui de 180 graus, ó. Então, só colocar aqui, puxa ele, ó. Força, ele dá uma forçadinha aqui e tá quente. Senti agora, encostei aqui, ele tá bem quente. Aí espera um pouquinho, ó, para ele esfriar. Então, só aguardar alguns segundos, aí ele já vai tomar essa forma. E sempre deixando esse silicone aqui por dentro, porque senão vai amassar. Como ele é um tubo mais grosso, de 16 milímetros, sem esse preenchimento interno, ele ia se amassar, né, nele mesmo e estragar o tubo. E olha só, eu não fui muito feliz nesse teste, porque desse lado aqui tá perfeito a curvinha, ó, ela ficou perfeita. Mas do outro lado eu não espalhei o calor da melhor forma possível, então ficou um cantinho aqui, ó, tá vendo? Então, essa parte aqui não estava muito quente, aí a curva começou a partir daqui. Então, esse é um detalhe que aí você vai pegando prática e aprimorando aí nas montagens. Depois de alguns segundos, ó, ele já fica rígido com a forma que você fez, ó. Então, já tá aí, já tá bem certinho. Dá até para usar, né? Ah, tem um detalhezinho aqui, mas às vezes nem dá para ver. Então, vai do seu critério. Depois é só puxar aqui a borrachinha, vai girando ela. E tá feito, ó lá, uma curva. Nós fizemos uma curva similar a essa para usar aqui na nossa montagem, mas essa é só uma demonstração. E aí, assim, se você vai usar aqui é o ponto A ao ponto B, depois você vai recortando. Aí, para recortar, a gente usa essa outra ferramenta aqui de corte, que é muito legal. Então, olha só, você posiciona aqui o tubo, aí você vai girando aqui, ó, até chegar perto aqui, dar uma resistência. Aí, ó, você começa a girar o tubo aqui, ó. Aí ela vai fazendo o traço. Então, você dá uma volta, aperta um pouquinho, dá outra volta, aperta mais um pouquinho, dá outra volta. Você pode girar o tubo ou girar a ferramenta em volta, né, o que você preferir. E aí, ó, conforme você vai aplicando mais pressão, vai fazendo o corte certinho até que cai a outra ponta. Depois ficam umas rebarbas aqui, umas imperfeições, e aí a gente usa essa outra ferramenta aqui para tirar essas rebarbas. É só girar aqui dentro, ó. E aí dá tipo uma lixada nos cantinhos. Aí depois tem que limpar a sujeira que fica dentro para não entrar no sistema aqui quando terminar. Então é isso. Aí tem as outras ferramentas aqui para fazer outros ângulos, 90 graus, 135 graus e 360 graus. Se quiser fazer uma espiral ali também é muito legal. Então é assim que funciona esse kit, né? Eu queria só demonstrar aí para vocês, para quem não conhece, ter uma noção, porque eu sei que muitos que assistem aqui o canal ainda estão aprendendo, né, esse mundo da montagem, conhecendo novos produtos, assim como eu também estou fazendo isso. Aqui está sendo uma experiência bem legal e tá aí, né? Então esse é o kit aqui da Thermaltake e é assim que a gente faz a montagem. Aí assim, a gente não gravou esse processo, né? A gente gravou uns trechos aí, que é um vai e vem, né? Coloca aqui, mede certinho, vê se vai, aí faz o recorte, faz a curva, depois coloca, vê de novo, faz um recorte mais uma vez, corta mais um pouquinho, aí faz aqui, vê de novo, aí começa a aquecer sem usar as ferramentas, só para ajustar as curvas e tudo mais. E depois de 3 horas nós temos aí o resultado, esses 4 tubos que a gente preparou aqui para o nosso sistema, né? Então eu vou mostrar aí cada um deles sendo encaixado aqui do lado e como vocês podem ver a gente optou por curvas mais abertas, né? A gente acabou não fazendo nenhuma curva muito brusca, tipo 90 graus, nenhuma simulação quadradinha. Para esse começo a gente achou mais simples fazer dessa forma. As peças não estão perfeitas, digamos assim, mas é o melhor que a gente conseguiu fazer aqui numa primeira tentativa. Depois a gente faz um upgrade nessa máquina também, se vocês curtirem esse tipo de vídeo. E eu devo admitir que isso daqui não é para mim, tá? Tenho que dar o crédito pro David e o Tejada, em especial o Tejada, que pegou a manha muito rápido de fazer esses moldes, e essas últimas, como essa daqui, por exemplo, ele fez na mão mesmo, sem usar os acessórios. Então, é uma questão de prática e assim, para isso eu não sirvo, infelizmente não é para mim. Eu teria que ficar um dia inteiro
para conseguir fazer as peças bonitinhas igual ele fez aqui. Então ainda bem que temos um Tejada, né, aqui no loop. Vamos montar. Ah, e só para vocês verem como tem muitos ajustes que são feitos, ó, isso aqui tudo sobrou, ó. Isso aqui, ó, esses pedacinhos são os cortes que o Tejada ia fazendo, né? Sempre deixava uma sobra, aí ia fazendo os ajustes depois. Então é um processo bem trabalhoso que requer bastante paciência. E olha só, sobraram 3 tubos. Para os próximos projetos a gente já tem aqui. Eu achei que iam todos, mas não, sobrou. Agora tá ficando com cara de tubo de water cooler, hein? Aliás, um perrengue, toda montagem tem que ter, né? Eu me preparei para essa montagem, mas eu esqueci que a gente ia passar pelo VRM também. Então a gente ia precisar desses fittings, né, dessas pontinhas aqui, de um número maior do que vem no kit, porque o kit contempla apenas passando pela CPU. Como a gente vai passar por mais 2 pontas, eu precisava de mais 2. E aí, sexta-feira, véspera de carnaval, véspera de feriado, onde é que eu vou arrumar um negócio desse? Chamei a Thermaltake e eles me conseguiram mais 2. Em questão de 1 hora, estava aqui no loop e eles me ajudaram a terminar essa montagem. Eu já estava lá tentando comprar um genérico para terminar a montagem, que chegasse, sei lá, no sábado para vir aqui montar. Mas rolou, então esse foi o perrengue dessa montagem, que inclusive foi resolvido com muita agilidade. Um agradecimento aí à Thermaltake. E bora lá, depois eu preciso comprar 2 desses e tem que devolver esses aqui, hein? Ou não, sei lá. Se gostarem do vídeo, fica comigo, né? Então deixa o like aí, galera. Tubos preparados, agora vamos preparar as bases. Bora apertar bem aqui para não vazar nada. E agora vamos encaixar os tubos. Vou colocar uma luzinha aqui, ó, para ajudar. Bora lá. Esse primeiro aqui foi o mais difícil, hein? A gente ia fazer 3 curvas 90 graus aqui, mas a gente acabou resolvendo com uma curvinha só, bem suave, que vai direto para lá. Já essa menorzinha aqui em U, que vai da CPU pro VRM, foi a mais fácil de todas, porque é só uma curvinha, né? Uma pecinha pequena com uma curva, então de boa. Tô com medo disso aqui vazar, que eu tô apertando até dizer chega! Essa daqui do VRM pro radiador foi um pouco mais complicada do que a gente imaginava, porque parecia que era só uma curva, mas para fazer o ângulo certinho também precisou de um certo ajuste. Mas no fim ficou ótimo. E por fim, do radiador de volta para o reservatório. Essa também não foi muito difícil. E antes de montar, a gente limpou e lavou todos os reservatórios para garantir que não vai ter nenhum tipo de contaminação. E é isso, esse é o design do nosso primeiro sistema de Custom Loop aqui no Loop Infinito. Olha lá, ficou simples, mas eu acho que ele vai dar conta do recado. Uma outra dica que a gente pegou é que você pode fazer um ou outro ajuste. Se na hora que encaixou tá forçando aqui, não ficou legal, você pode vir com o soprador e aquecer um pouquinho para ele se ajeitar aqui na posição correta. A gente fez isso com um desses tubos aqui, mas no geral não precisou muito desses ajustes. Eu vou deixar essa luz aqui em cima, porque agora o negócio começa a ficar sério. Agora, eu vou abrir a tampinha aqui do reservatório. Aliás, agora eu tenho que tirar esse adesivinho que tá aqui, ó, essa película protetora que eu não tirei. Eu nem tinha visto, na verdade, eu vi agora. Então, vamos tirar aqui porque já está instalado. Agora vamos colocar o líquido aqui e ligar para ver se não vai vazar. Bom, segundo o manual, eu tenho que encher o reservatório. E eu acho que esse é um reservatório de 250. Então, bora lá. Eu enchi a bombinha aqui, que eu acho que ela tem o mesmo tamanho do reservatório. E vamos encher o reservatório. Espero que eu tenha aprendido muito bem, viu? Todos os tubos e tudo, porque aqui não tem mais volta. Ó, já chegou aqui a espuminha. Ah, encheu, já tá ótimo. Já inclusive começou a subir aqui já nesse tubo. Sem vazamentos a princípio, então pelo menos uma conexão tá ótima. Fechar esse negócio aqui, apesar de que eles falam para você deixar aberto por 24 horas, tem que rodar aberto para garantir que a água vai entrar em todo o sistema e vai eliminar aí todas as bolhas de ar, então vamos deixar aberto por enquanto. Agora é hora da verdade, assim, já vamos nos preparar aqui para eventualidades, né? Inclusive essa é uma sugestão, uma recomendação aqui da Thermaltake, é você colocar uns papéis aí, alguma coisa para segurar todos os locais em que pode ter um vazamento, então...
vai colocar aqui também, porque se vazar aqui em cima já tá no jeito. Vamos cobrir aqui, ó. Vamos pôr em tudo aqui, que é pra... Ó, pronto. Vai dar tempo de desligar. Não sei se eu ligo, hein? E lá vamos nós! Opa, tá indo. Ó. Ih, parou. Parou, desliga. Faltou água. Não pode faltar água. Isso é uma coisa que eles falam no manual. Mas isso é assim mesmo, é um processo, né? Você vai ter que ligar várias vezes até ele bombear o líquido para encher todo o sistema. Não é só isso aqui que fica circulando, é umas 2 vezes isso aí, então bora lá. Mas ó, até aqui não vazou, até aqui tá de boa. E lá vamos nós, vou ligar de novo aqui, ó. Vai apertando, aperta. Tô apertando, Aperta. peraí. Olha lá, a água já foi embora, vai, corre, Aperta. enche. Não, já deu. Faltava só um pouquinho para fechar o loop. E é isso, instalação bem sucedida. E assim, eu sempre falei, nossa, quando o pessoal me perguntava, faz um custom wheel. Eu falei, nossa, não, dá muito trabalho, é muito difícil. Uma dessas afirmações está correta, a outra está errada. Não é difícil, mas dá trabalho. Se você tiver as ferramentas na mão, comprar o kit certo, é trabalhoso, mas não é difícil. Então agora eu tenho que deixar isso aqui rodando por mais ou menos um dia para poder eliminar o ar que está sobrando aqui no sistema, né? Eles pedem para deixar um dia rodando com isso aqui aberto, né? Então a gente vai deixar rodando aqui por um tempo e já voltamos para a conclusão do vídeo. Terceiro dia. Agora sim tá 100%. Esse arco-íris RGB que dá mais FPS é bem legal, mas eu prefiro uma iluminação mais sóbria como essa luz branca estática. E a minha conclusão é que o The Tower 500 da Thermaltake é grande e muito espaçoso, o que facilitou todo o processo de montagem e também a organização dos cabos, o Cable Management. Olha aí, atrás da tampa traseira você encontra vários caminhos e passagens para esconder e organizar tudo. Todas as passagens de ar desse gabinete têm um filtro de poeira, e esse design modular ajuda bastante na manutenção dos componentes. Eu acho que o único ponto negativo desse gabinete é que o acesso às conexões da placa-mãe e da placa de vídeo são feitas pela parte de cima. Você tem que abrir a tampa sempre que quiser mexer em alguma conexão. Mas no nosso caso, como ele vai ficar encostado num canto, isso acaba sendo uma vantagem. O vidro temperado tem uma qualidade excelente e dá uma visão bem legal da montagem. E essa telinha frontal pode exibir várias informações, como por exemplo, a temperatura da CPU ou da GPU. Aliás, por falar em placa de vídeo, um único cabo PCI Express 5.0 para alimentação deixa tudo melhor. E sobre a placa de captura que a gente vai usar para as nossas lives, eu acabei deixando uma Elgato Camlink 4K com 4 entradas 4K30. A ideia era usar a nossa placa da Blackmagic, mas como a gente também usa Camlink USB, eu achei melhor nesse momento deixar tudo padronizado da mesma marca. E o nosso Water Cooler Custom Loop ficou uma maravilha! A nossa ideia era montar algo mais quadrado, com curvas em 90 graus, para combinar com o estilo desse gabinete quadradão. Mas eu também gostei bastante desse resultado. Os tubos e os líquidos transparentes dão um destaque bem legal para todas as peças. Só faltou fazer uma adaptação aí na GPU para passar o Water Cooler por ali também, mas isso a gente deixa para outro projeto. E para finalizar a montagem, eu coloquei também os 2 SSDs SATA da Kingston de 4 TB cada que estavam naquela montagem do Tower 100. E olha aí os dois lado a lado. Vendo assim dá para ter uma noção melhor do tamanho do Tower 500, ele é realmente muito maior. E
E é claro que não podia faltar um complemento para a iluminação. Mais uma vez eu usei esses tubos quadrados ARGB do AliExpress, que são baratinhos e deram um complemento muito legal para esse projeto. O mais legal é que eles são magnéticos e acabaram ficando com a medida exata dos cantinhos do Tower 500, olha aí. E o link, é claro, está na descrição, inclusive eu já estou precisando comprar mais alguns. Tudo muito bonito, montagem maravilhosa, mas só depois que a gente terminou esse vídeo, que ele estava pronto para ser publicado, eu fiquei sabendo de um problema muito sério nessa placa-mãe ROG Z690 Fórmula. Segundo vários relatos que vêm surgindo por aí no último mês, e inclusive no vídeo mais recente do Gamers Nexus, essa placa tem um problema na composição dos metais dos dissipadores do VRM, que pode resultar em uma corrosão. Com o tempo, essa situação fica ainda pior, podendo estragar também outros componentes que estão no loop, como o radiador e a bomba. A própria ASUS, inclusive, já confirmou esse problema em um comunicado oficial e está trabalhando em uma peça de reposição ou também oferecendo um reembolso para quem for afetado. Fazer o quê? Não tinha nem como eu saber desse problema. Esses relatos começaram nesse ano e eu comprei a placa no ano passado, em novembro. Então, como a gente já terminou a montagem, já está tudo finalizado, a gente vai observar esses efeitos de perto e, se precisar, a gente vai resolver. Aí depois eu conto essa história para vocês num outro vídeo. Então, assim, por conta desse problema gravíssimo, não tem como eu recomendar esse produto. Então, se você quer uma placa nesse estilo, o ideal é procurar uma alternativa. Dito isso, vamos ao final do vídeo. E depois dessa montagem, a gente já instalou o Windows 11 e deixamos ele rodando aí por 2 dias em standby e ó, uma maravilha, não deu problema aqui nesse loop. Até que para uma primeira vez, nada mal. Agora, esse vídeo já está muito longo, mas antes de encerrar, eu quero falar um pouquinho aí sobre os componentes, sobre as especificações técnicas. Então a gente está aqui, ó, já instalamos o Windows 11, HW Info com os detalhes e esse é o nosso Core i7 13700K. Para quem não se lembra, a gente já mostrou ele em um outro vídeo aqui no canal, mas as especificações dessa CPU incluem aí 16 núcleos no total, sendo 8 de alto desempenho, com 2 threads cada um, e 8 de eficiência com 1 thread cada um, totalizando 24 threads. E o desempenho é excelente, supera 5 GHz com facilidade, tanto é que nativo, sem overclock, ele chega aí num turbo de 5.3 a 5.4 GHz e nos núcleos de eficiência 4.2 GHz, com um cache L2 aí de 24 MB e um consumo um pouquinho agressivo, né, 253 watts aqui segundo a Intel. Eu digo segundo a Intel porque quando a gente testa para valer, roda um benchmark no talo, passa com facilidade, encosta em 300 watts. Na verdade, sobre a CPU, e aqui vai uma dica que eu não comento muito, eu tive que fazer um undervolt. Então eu tô aqui na BIOS para explicar isso e também para mostrar o que eu alterei, né? Basicamente eu mexi aqui no XMP para a memória alcançar aí 5.600 MHz no perfil que já vem com ela, então deixei isso aqui configurado, então tá aqui ó, 5.600 MHz. Também coloquei um AI aqui para o Core Ratio para dar uma otimizada aí no desempenho dos núcleos da CPU, aqui também. E aí eu vim aqui na parte de tensão, né? Aqui ó, os volts, que por padrão estava muito alto. Isso daqui estava batendo 1.45 e estava muito alto. Às vezes as placas-mãe, elas vêm com uma configuração que não é a melhor para a CPU, né? No caso da ASUS, isso acontece com uma certa frequência nas gerações mais recentes com esse negócio da tensão. Os volts aqui estão muito altos, muito altos. Isso, inclusive, eu comentei lá quando eu montei o meu primeiro PC com o 3900X AMD. Eu desci um pouquinho a tensão e melhorou muito a gestão térmica, né? A temperatura e também o desempenho, porque não deu mais thermal throttling. E eu mexi nisso daqui por quê? Porque quando eu rodei no Cinebench R23 aqui, que colocou os núcleos no talo, a CPU trabalhando no máximo, ele chegou em 100 graus instantaneamente. E esse sistema de custom loop não deu conta. A gente falou, ué, peraí, tem alguma coisa errada. Aí a gente desceu aqui a tensão um pouquinho, né? Coloquei esse valor padrão, 1.35, estava 1.45. Isso daqui a gente pode descer, não tem problema. Se você quiser otimizar a sua CPU, aliás, muito recomendado se você tem Intel 12ª ou 13ª geração, você vai descendo de pouquinho em pouquinho, de 0.05 em 0.05, até encontrar o melhor resultado. Então, quando você começar a perder desempenho ou travar, é porque você chegou no limite.
Então aqui eu fiz esse ajuste rapidinho, não mexi em mais nada. Agora eu vou voltar aqui no Windows para comentar o resultado. Com essa otimização, coloquei para rodar aqui o Cinebench R23. Aí, ó, a CPU está em 100% aqui no talo. E os núcleos de desempenho 5.3 GHz, núcleos de eficiência 4.2 GHz, temperatura 79 graus, 78, 79, não passa de 80 e o consumo 173 watts. E antes dessa otimização, a CPU estava esquentando um absurdo, não deveria esquentar tanto. Estava esquentando tanto que nem esse sistema parrudo de resfriamento que a gente montou aqui estava dando conta. Começava esse teste 100 graus, aí rolava um thermal throttling e a gente tinha um desempenho inferior. Sem contar que o consumo estava muito mais alto, estava 100 watts a mais, de graça, perdendo desempenho. Aí não dá. Por isso que essas otimizações são super recomendadas, olha só, agora sim rodando a 1,3 no Core Voltage aqui, né? Antes estava mais de 1,4. E assim, claro que cada caso é um caso, depende da sua CPU, depende da sua placa, mas às vezes a gente fica nessa de, pô, o meu cooler não tá dando conta. Mas você já olhou as configurações ali? Porque às vezes tem algumas otimizações que você faz que melhoram tudo. Então tá aí, aproveitando que eu tô aqui no Armoury Crate, que tenta controlar a iluminação de todo o sistema, às vezes consegue. Eu tenho também aqui a configuração de todos os fãs que estão instalados, mas o que eu queria mostrar é a bomba aqui do radiador que está rodando a 4.411 RPM, né? 4.300 agora, entre 4.300 e 4.400. Aliás, o burrão colocou no lugar errado, né? Era para eu ter colocado no WPump Plus, não no AIO, porque isso não é um AIO. Mas aqui é só para medição mesmo, porque tá ligado direto na fonte, rodando no talo o tempo todo, né? Essa é a configuração aqui dessa bomba da Thermaltake. E um pequeno inconveniente é que eu tenho que abrir sempre o software da Thermaltake, ele não inicia sozinho com o Windows, vou ter que colocar isso depois. E eu preciso que ele ligue para a gente poder ter aqui, ó, a exibição das informações aí da temperatura da CPU ou do que eu quiser colocar aqui, ó. Pode ser frequência, pode ser GPU também, pode ser memória RAM, eu tenho todas essas informações aqui, é só aplicar e aí ele fica alternando entre elas. Olha lá, agora GPU, aí vai para CPU e por aí vai. Você configura, personaliza, achei bem legal. Para terminar de falar sobre a configuração, a placa-mãe, a ROG Maximus Z690 Formula, uma placa que foi lançada aí originalmente para CPUs de 12ª geração da Intel, mas que funciona muito bem aí com a 13ª geração também. A memória RAM, nós temos aí o 64 GB rodando a 5.600 MHz e a GPU, que é a RTX 4080 Founders Edition. E em termos de armazenamento, nós temos aí os SSDs Kingston Fury e também esses dois SSDs SATA que eu montei aqui na frente com fita dupla face, tá? Mas não conta para ninguém. E aí nós temos o SSD principal com 1 TB, os dois SSDs NVMe com 4 TB, um deles está quase cheio já inclusive, e os dois SSDs SATA de 4 TB também. Até o momento, essa máquina tem 17 TB de armazenamento em SSD. Com isso, esse novo PC passa a ser o nosso servidor de arquivos aqui das gravações do Loop Infinito. O que antes a gente usava esse menor, o Tower 100, agora está tudo aqui e aí a gente vai usar ele em conjunto com a rede de 10 GB que a gente finalmente implementou aqui no Loop para logar todos os arquivos aqui e distribuir para os computadores de edição. Aí com a placa e a rede funcionando a 10 GB e os SSDs, a gente consegue transferir os arquivos pela rede entre os computadores a, pasmem os senhores, mais de 1 GB por segundo na transferência de arquivos entre dois computadores que estão usando, é claro, SSDs NVMe. O que agiliza bastante o trabalho no dia a dia, especialmente quando a gente grava vídeos, assim, que passa 3 dias gravando os vídeos e tem aí quase 1 TB de conteúdo para editar. Haja Kenji, viu? Por fim, a nossa GPU, a GeForce RTX 4080, que eu ia colocar a TUF aqui para mostrar, mas acabou ficando melhor nesse projeto, a Founders Edition, que já era o nosso plano original também, com seus 16 GB de memória dedicada. Um baita de um upgrade em relação a 2080 Founders que a gente estava usando antes no PC da Técnica, e eu tô ansioso para testar aí para valer nas lives também o codec AV1, assim que o VMix liberar o suporte. Ah, e com uma série 40 lá no PC das lives, eu acho que a gente vai fazer aquela brincadeira do olho também, que você olha para baixo, ele olha para frente. Vocês já viram isso aí, do NVIDIA Broadcast? É muito louco. Tipo agora eu tô olhando pro chão, mas parece que eu tô olhando para frente para vocês.
O futuro chegou. E por fim, 2 testes para a gente comparar e ter uma ideia do nível do upgrade que a gente está fazendo aqui no nosso PC da Técnica. Como eu já comentei aqui, o nosso PC atual é um Threadripper, o 3970X, que tem 32 núcleos com 64 threads. E quando a gente roda o Cinebench R23 ali, ele arrebenta, ele destrói o negócio e marca mais de 40 mil pontos. Só que isso não vale muito se os programas e aplicativos que a gente está rodando não usam todos esses núcleos. Assim, a gente poderia até virtualizar 2 ou 3 máquinas e ter o mesmo desempenho de CPU, porque vamos supor que o vMix que a gente usa trabalhe com 8 núcleos. Beleza, ele trabalha ali até 8 núcleos, então tudo que além disso ali, a gente nem vai usar. Então é um desempenho excessivo de multicore, até porque é uma CPU mais focada em workstation, apesar de ter uma placa-mãe gamer, né? Mas enfim, é uma CPU voltada para workstation para tarefas bem mais intensas, como por exemplo um servidor de Minecraft. Não, mas talvez mais de 50 servidores rodando. É uma máquina que dá para você virtualizar várias máquinas virtuais. Dá para 4 editores trabalharem com a mesma CPU numa boa, nesse caso, né? Então, é uma outra aplicação. Então, vamos supor que o vMix use 8 núcleos. Eu acho que é mais ou menos por aí, acho que não é mais que isso, não. Então, assim, se essa CPU já tem 8 núcleos, a gente pode ir pela velocidade do single core e determinar o desempenho mais real, né? Então, quando a gente analisa esse benchmark multicore, o Threadripper ele tá na frente, assim, 10 mil pontos a mais de distância, mas no single core ele perde e perde de uma forma bem agressiva. Até porque é uma CPU de uma geração antiga, né, que já está ultrapassada, e recentemente aí tanto a Intel quanto a AMD fizeram avanços bem legais no processamento single core. E aí a gente tem uma pontuação acima de 2.000 pontos. Quando a gente compara aí com esses 1.200 e uns quebrados aí do Threadripper, é quase o dobro do desempenho single core. Então, nessas aplicações, a gente pode considerar um ganho aí de quase 100% de desempenho, né? Não é muita loucura chegar nessa conclusão. Então, um aumento aí considerável para a gente, sem falar na diferença aí da 2080 para 4080, que também dá uma boa folga para o processamento gráfico. Então, a gente precisa processar 4 vídeos em 4K ao mesmo tempo. A 2080 estava perdendo uns frames na gravação, aí perdi o sync, não estava legal. Então agora eu acho que a gente vai conseguir gravar todos os conteúdos, os loopcasts, etc, só usando a 4080. E aí, ó, uma referência aí de ganho de desempenho no processamento gráfico no DaVinci Resolve, quando a gente renderizou um projeto em 4K com multicâmeras e também correção de cor de 1 minuto. E agora bora colocar esse PCzão lá na Técnica para a gente começar a usar. Se você quiser ver essa máquina em ação, assista às nossas lives aqui no Loop Infinito, terças e quintas, talvez mais alguns dias ainda neste ano, fiquem ligados. E se vocês quiserem ver um segundo vídeo sobre esse PC, comenta aí também, porque a gente vai usar ele direto aqui na nossa técnica do Loop Infinito, então talvez eu traga uma atualização depois se vocês acharem interessante, comentem aí. Por fim, eu agradeço aí as marcas parceiras que nos ajudaram a montar esse PC, como sempre aí, a Asus com a gente, NVIDIA também, a Thermaltake, que mandou esse gabinetão maravilhoso, mandou o sistema de water cooler, as memórias RAM e também a fonte, e a Kingston, que mandou aí todos esses SSDs, tanto os novos que a gente colocou aqui agora, quanto os SATAs que a gente usou no outro projeto e agora a gente está reaproveitando aqui. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí também, comenta, se inscreve no canal. Também de 1h30 de vídeo, eu tô tentando, mas só o sistema de water cooler aqui, esse custom loop, ele levou o tempo da montagem toda, então esse tem uma justificativa para ter ficado mais longo. E é isso aí, pessoal, o link de todos esses componentes está na descrição aqui do vídeo, tem o link aí embaixo, se você estiver interessado em algum desses componentes, clica aí, ó, link na descrição. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí a você que está pensando em montar o seu PC, você que quer fazer um upgrade e estava interessado em um desses componentes ou no conceito de custom loop. Eu sei que muitos de vocês já estão no nível mais avançado, mas para quem nunca viu, espero que tenha ajudado. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!